Então, nesta ação penal 501-340559, depoimento do senhor Zivi Skornik. Senhor Zivi, foi informado aqui pelo Ministério Público e pela sua defesa que o senhor celebrou um acordo de colaboração premiada, inclusive já assinado, e, em princípio, o senhor está sendo aqui acusado de um crime. Pela nossa lei, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio, em condições normais. Inclusive, se o senhor exercitasse esse direito, isso não traria nenhum prejuízo ao senhor. Sim, senhor. Mas nessas condições em que o senhor assinou um acordo de colaboração, o senhor automaticamente renuncia a esse direito e o senhor se compromete a dizer apenas a verdade perante a justiça. Sim, senhor. É isso mesmo? O senhor pretende colaborar? É isso mesmo. Essa é a sua vontade? Correto. Então o senhor entende que o senhor não tem direito de silêncio e o senhor tem que falar a verdade aqui perante a justiça. Sim, senhor. E eu vou lhe advertir também, senhor Zivi, que por conta dessa sua condição, se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde criminalmente por falso testemunho, como se testemunha fosse, e além disso o senhor corre o risco de perder esse acordo. Sim, senhor. Certo? Correto. Foi dito aqui pelo Ministério Público a denúncia, e algumas testemunhas afirmam que o senhor era um representante do grupo Keppel-FELS. É isso? É isso mesmo. Desde quando aproximadamente o senhor é representante do grupo Keppel-FELS? Eu atuei como pessoa física de 95 até o ano 2000. E a partir do ano 2000 até 2005, em parceria com uma empresa chamada Compete. E a partir de 2005 até hoje, como representante único pela Eagle do Brasil, que é a empresa que eu sou o dono dela. Essa empresa Eagle do Brasil, o senhor é o sócio majoritário? Sim, senhor. Eu tenho 80%, meu filho tem 10%, o Bruno, e minha esposa Luísa tem outros 10%. É uma empresa individual ou é uma... É uma limitada. Limitada. Sim, e senhor. tem empregados? Não, ou senhor. É porque o meu escritório fica dentro do grupo Keppel-FELS. Então eu utilizo a estrutura da Keppel para secretaria, para parte técnica, para parte jurídica. Eu utilizo a própria Keppel para fazer isso. Os trabalhos que o senhor presta para Keppel-FELS são trabalhos de representação, são trabalhos técnicos de serviço? O senhor pode me esclarecer? Representação comercial e técnica. A parte comercial eu apoio a Keppel na elaboração das licitações, preparar as propostas, e durante a obra eu acompanho até a entrega ao cliente final, que seja a Petrobras ou uma outra empresa que contratou a Keppel. Foi dito aqui por algumas testemunhas que o senhor teria um conhecimento técnico nessa área. O senhor pode me esclarecer vamos dizer assim, a sua expertise nisso? Qual é a origem disso? Eu sou formado em engenharia civil em 1973, ingressei na Petrobras em 1974 como engenheiro de perfuração, e lá eu fiz o curso de pós-graduação em engenharia de petróleo. E sempre atuei nessa atividade, não atuei nunca em atividade civil ou de representação de equipamentos pequenos, normalmente sempre obras de grande porte. O senhor representava o grupo Keppel-FELS de maneira exclusiva aqui no Brasil? Sim, senhor. O senhor representava também somente o grupo Keppel-FELS, ou o senhor também representou outras empresas? Eu tinha outras empresas que eu representava. Alguma junto à Petrobras? Junto à Petrobras, só a Keppel. Só a Keppel. Só a Keppel. E o senhor também representava o interesse de outras empresas junto à Petrobras? Sim, a Doris, que foi uma delas, a Tecnip foi uma outra empresa. Eu acho que essas duas de mais relevância. A acusação aqui, senhor Zui, ou só antes de entrar, mais uma última pergunta um pouco mais genérica. Sim, senhor. Esses serviços de representação e esses serviços técnicos, era o senhor que prestava esses serviços ou o senhor tinha auxílio? Como isso funcionava? Não, o auxílio sempre era dado pela empresa que eu representava. Como eu ficava dentro da Keppel e 90% do meu serviço sempre foi na Keppel,
Uhum. Então, quando havia necessidade de discussões técnicas, ia comigo a equipe técnica da Keppel. Se tinha discussões jurídicas, ia o departamento jurídico junto comigo, ou a Petrobras, ou a discutir com fornecedores. Também eu ajudava na compra de equipamentos para a Keppel, para atender os programas da Petrobras ou de outros. Agora, indo para uma acusação aqui propriamente dita. A acusação aqui é bastante determinada em relação ao senhor. É uma afirmação do Ministério Público que o senhor teria intermediado o pagamento de propinas, vantagens indevidas do grupo Keppel-FELS para dirigentes da Petrobras. Procede isso? O senhor fez isso? Desculpa, eu acho que eu ouvi. Procede. O senhor... A denúncia aqui se reporta a alguns contratos específicos. Então, as indagações que eu vou fazer ao senhor seriam relativas a esses contratos. Um contrato aqui para a plataforma P52. Sim, senhor. Houve acertos de propinas nesse contrato? Houve acerto de propinas, sim, senhor. O senhor pode me descrever as circunstâncias? Com quem? Como foi? Foi através de um senhor chamado Raul Schmidt. Ele, numa das conversas que eu tive com ele, que eu fui levar uma proposta da Keppel para fazer uma reforma ou construção de uma plataforma a quem eles representavam no Brasil, que é a Sevan Marine, e nessas conversas ele se colocou à minha disposição, isso em 2003, isso, se colocou à minha disposição de me ajudar a obter alguns contratos na Petrobras, que ele tinha um certo caminho que sabia facilitasse as contratações da Keppel. E como isso foi desenvolvido daí? Aí foi desenvolvido com ele que acertamos com ele, eu acertei com ele um valor de propina, e levei isso à Keppel. E a Keppel, na época, fez um consórcio com a Technip, chamada FSTP, onde a Keppel tinha 75% e a Technip tinha 25%. Certo. Aí eu levei ao CEO da Keppel do Brasil. Quem era essa pessoa? Tae Kim Hock. Uhum. E levei também ao presidente da Technip no Brasil, que foi o senhor Frederic Delormel. Certo. E levei já o valor que tinha sido proposto pelo senhor Raul Schmidt para 52 e para 51, porque era uma licitação única para as duas. Tá. E quanto foi esse valor? O valor foi de 0,6 para P52 e 0,7 para P51. Uhum. Mas esses acertos com o senhor Raul Schmidt, ele deixou claro que esses valores seriam para empregados da Petrobras? Deixou claro, sim, senhor. Não divulgou os nomes porque ele preferia manter isso em segredo, que era o trabalho dele, não divulgar quem fazer. Uhum. E quando o senhor levou esses assuntos a esses dirigentes, o senhor também deixou claro que esses valores eram valores de propina? Deixei claro para a Keppel e para a Technip que seria uma propina a ser paga a funcionários da Petrobras através do Raul Schmidt, e foi aceito. E como foram feitos esses pagamentos? Esses pagamentos eles eram pagos a uma empresa que eu criei lá fora no exterior, duas empresas offshore, uma era a Firecon na época, perdão, a Fire, posso beber um pouco d'água da licença? Claro. A Firecon, e depois ela se transformou na Limar. Certo. E esses pagamentos eram pagos pela Petrobras e repassados ao Raul Schmidt através de contas que ele, toda vez que a Petrobras pagava, a Keppel me pagava e eu repassava. Era uma conta de passagem, na realidade. Certo. Essa conta ficava onde? Ficava na Suíça, no Banco Pictet. Certo. E o senhor era o único controlador dessa offshore, dessa conta? Único.
E o senhor efetivamente fez o pagamento do total que foi combinado desses percentuais? Da 51 e 52, sim, senhor. Esses pagamentos, o senhor se recorda aproximadamente por quanto tempo se estenderam? Durante o período da obra, que eu acho que foi entre 42 e 45 meses, que era o período da obra. À medida que a Petrobras ia pagando, eu ia recebendo e ia pagando. E isso foi até a entrega das unidades à Petrobras. O senhor se recorda quanto aproximadamente foi pago? Não recordo, não. Eu sei que o valor de uma das plataformas estava na faixa de 650 a 700 milhões, que é a P51, e na faixa de 740 ou 750 milhões de dólares a P52. Aí teria que fazer a conta, talvez, de 0,6 e 0,7. Por que houve a concordância em pagar esses valores? Porque a Keppel estava chegando no Brasil, ela chegou no ano 2000. E em 2002 teve uma concorrência sobre a 52, 51 ainda no governo do Fernando Henrique, e depois ela foi cancelada assim que o presidente Lula assumiu, se elegeu, e aí ele pediu para cancelar porque iria colocar conteúdos locais nas plataformas. Isso, aí ficou essa licitação suspensa até março de 2003, quando foi liberado pela presidência ou por quem fosse, para a Petrobras licitar novamente, incluindo conteúdo local de 65% em cada uma das plataformas. Certo, mas e por que não simplesmente participar da licitação e ganhar o contrato? Porque, pelo que nós entendemos, nós éramos a única empresa estrangeira. Quando digo nós, eu quero dizer Keppel. Certo. Era a única empresa estrangeira e estaria concorrendo contra grandes empresas brasileiras como Camargo Correia, Andrade Gutierrez e Odebrecht, e a gente sentiu que talvez que se não pagasse essa propina, nós não tivéssemos a chance, mesmo com preço bom, de ser contratado. E efetivamente o Grupo Keppel ganhou as duas licitações? E com uma distância bastante grande do segundo colocado. Como eu falei para o senhor, na faixa de 640, e o segundo colocado foi $1 bilhão. Mas teve algum benefício tangível, algum beneficiamento nessa licitação que foi percebido? O único benefício que a Keppel teve na 51, 52 foi a véspera da entrega das propostas de receber o valor de orçamento que a Petrobras pretendia pagar nas unidades para a empresa vencedora. E isso foi recebido de quem? Do Raul Schmidt. Do Raul Schmidt. Sim, senhor. O senhor Raul Schmidt, quando ele fez essa aproximação e solicitou esses valores, ou até para deixar mais claro, o senhor procurou o senhor Raul Schmidt ou ele procurou o senhor? Não, eu procurei o Raul Schmidt por um outro assunto. Certo. Foi oferecer o estaleiro para fazer reforma ou construção de plataformas da Cevan Marinho, que estava no mercado procurando estaleiros para ser feito. Mas e qual foi a explicação que ele colocou para essa comissão? Ele simplesmente disse que agora em 2003, com a nova diretoria, ele tinha, e com a gerência executiva, ele tinha uma certa relação mais profunda e que ele poderia agir em nosso benefício. Ele chegou a descrever de que forma ele poderia agir em benefício? Não, simplesmente disse que poderia nos proteger contra as grandes empresas brasileiras, caso nós fôssemos vencedores, com uma diferença pequena, não sermos alijados da licitação. Quando o senhor fez esses pagamentos desses dois contratos, o senhor Raul Schmidt, o senhor depositou em contas do senhor Raul Schmidt? Uma só, várias, como foi? Algumas contas diferentes ele indicava, empresas offshore que ele indicava. E o senhor tem conhecimento quem eram os titulares dessas contas? Não, eu só recebi um pedaço de papel e ele falava, por favor, me deposite nessas contas. Eram várias contas ou poucas? Deve ter sido umas 3 ou 4 contas no máximo durante esse período, durante os quase 4 anos de pagamentos. Pois o
a acusação menciona também o contrato relativo a P56. A P56 foi bastante... Já, P56 o Raul Schmidt já não estava mais. Certo. Quando acabou a 51, o Raul disse que iria morar no exterior e me colocou em contato com o senhor Pedro Barusco. E disse que a partir daquele momento seria o Pedro Barusco que iria tomar conta da conta da Keppel. Certo. E o senhor tratou com o senhor Pedro Barusco? Aí tratei com o Pedro Barusco, fizemos uma reunião a 3, e aí depois o Raul se distanciou e aí ficou mais contato entre o Pedro Barusco e eu. Certo. E houve pagamento também de vantagens, propinas nesse contrato da P56? Na 56 houve, dessa vez ele indicou não só ele, mas também o Partido dos Trabalhadores. Quem indicou? O Pedro Barusco. Ele disse que teria que pagar para ele e outros, não sei, num momento, tá, quando ele falou comigo, e que dessa vez eu teria que também atender às necessidades do Partido dos Trabalhadores, do PT. E houve o acerto? Um minutinho só, por favor. Sim. E aí houve o acerto. O que foi combinado nesse Ficou contrato? combinado que seria de 1% a comissão para P56, onde ele disse que 0,5% ficaria para ele e o grupo dele, sempre sem mencionar quem é o grupo dele, e outros metade, o outro 0,5% para o partido. O senhor levou essa questão aos Sempre, como representante, eu não tinha autonomia de tomar nenhuma decisão desse porte. Para quem que o senhor levou nesse caso? Levei, na época da 56, ainda para o Tay Kim Rock e o Frederic Delormel, porque também ainda era o consórcio FSTP. Na 51, 52, eu tenho certeza também que o Tay Kim Rock deve ter conversado com o senhor Augusto Mendonça. Certo. E foi na 56, a CETAL já não participava do consórcio. A Keppel comprou a parte da CETAL. E houve a concordância no pagamento pelos dirigentes da Keppel e da Tecnip? Tecnip. Tá. E houve o pagamento efetivo do valor? Foi pago através do contas que o Barusco mencionava, à medida que a Petrobras pagava, eu recebia e repassava. E o senhor pagou o montante total? Paguei, uma parte foi paga total e uma outra, total não, foi uma parte paga e a outra começou a ficar em uma conta corrente com ele, que à medida que ele precisasse, ele iria me pedir. E ele chegou a ser pago todo o valor? Acabou sendo pago todo porque no final, acho que da delação dele, ele diz que teve um acerto comigo de 14 milhões de dólares, onde ele recebeu 2 milhões de dólares e eu teria que enviar outros 12 milhões de dólares, e aí que apareceu o nome do Renato Duque. Tá. Por que foi pago nesse caso da P56? Porque primeiro não foi uma licitação, foi uma negociação direta. Sei. A Petrobras, como estava precisando para a área de Roncador uma plataforma rápida, entrega rápida, e não tinha estaleiro no Brasil para atender os 65% de conteúdo local, e nós já estávamos, a Keppel já estava fazendo a 51 e 52 encerrando, era uma repetição, era um clone. Então a Petrobras, isso foi uma comissão entre o EP, financeiro, jurídico, engenharia, e aí eles acharam melhor, em vez de fazer uma concorrência, queria levar quase um ano como leva da Petrobras, eles resolveram fazer chamar-nos para fazer uma negociação direta para já começar a construir a P56. Mas esse acerto da propina foi antes deles chamarem a Keppel ou foi antes? Foi antes ou depois do... Deixa eu dar só uma...
Foi antes. Foi antes. Foi antes. E foi colocado ao senhor que o pagamento seria uma condição para essa negociação direta? Não. Simplesmente ele disse que ia nos favorecer, ia fazer uma negociação direta, não ia ter interferência de outras empresas. E também ele sentiu que o nosso preço era bem distante dos outros colocados, então achou que também, se ele fizesse uma licitação, ia dar a mesma coisa como deu na 51 e 52. Ele, quem que o senhor está falando? O Pedro Barusco. Pedro Barusco. E nessa mesma conversa houve a solicitação dos valores? Não. Isso foi logo depois. Depois. Ele amaciou primeiro o assunto para depois cobrar. Uhum. Depois nós vamos voltar para uns detalhamentos, mas Sim, fala esse um último contrato aqui com a Petrobras, que é um 15 de janeiro de 2009. É a P58. P58 foi uma concorrência, essa foi uma concorrência com só empresas estrangeiras, e eu acho que eram 3 empresas que participaram, que foi a Keppel, a Jurong e a Sambawan, porque a plataforma, o navio, que é um FPSO, eu estou falando 51, 52, 56, como são semi-submersíveis, não são FPSOs. Tá? Sim. O caso da 58 é um FPSO, é um navio transformado. E precisava fazer uma reforma nele antes de trazer para o Brasil, para entregar ao consórcio 58, ao consórcio Queiroz Galvão e ESA, para eles terminarem o serviço no Brasil. Então nós fizemos umas modificações em Singapura. O contrato foi todo feito em Singapura. E houve pagamento de propinas para esse contrato? Também para o seu Pedro Barusco e para o partido. Nas mesmas, em circunstâncias semelhantes que o da P56? Meio a meio. Tá. E nesse caso da P58, houve alguma... Qual que foi o... Por que se pagou essa propina? Houve algum... Nosso preço foi o menor preço de qualquer forma, mas para não ter nenhum embaraço durante a obra, trazer para o Brasil, não ter interferências, ficar as coisas mais suaves durante a obra, não atrapalhar, essa é a verdade. E aí a coisa realmente ficou como fosse uma coisa corriqueira. Esses pagamentos o senhor fez, houve alguma espécie de extorsão contra o senhor ou contra a Keppel, no sentido de ou paga ou não tem contrato, ou alguma coisa desse tipo? Não tão forte como o senhor está falando, mas subliminarmente dava para entender isso. Uhum. E o senhor pode ser mais claro por que subliminarmente dava para entender porque os nossos preços, quando a gente participava, principalmente na 58, os números ficaram muito próximos. O primeiro colocado, o segundo e o terceiro. E aí ele poderia ou desclassificar tecnicamente, ou dizer que os preços estão muito próximos, fazer uma nova licitação. Então, isso é o que passava na nossa cabeça. Para quem que o senhor levou essa questão da P58 lá? P58 eu levei para um senhor que já faleceu, que era o CEO da Keppel Shipyard, que é uma subsidiária da Keppel FELS, que é o senhor Nelson Io, que era o CEO de lá, e também para o diretor comercial deles, que é o Luiz Chau. Certo. E também não houve a concordância em pagamento desses valores? Sim, senhor. Esse contrato outro aqui daí com a Sete Brasil para essas 6 sondas do estaleiro Brasfels. O estaleiro Brasfels é subsidiária da Keppel FELS. O senhor também participou dessa negociação? Bastante. E houve também pagamento de vantagens nesse? Também houve pagamento de vantagem. Primeiro foi pedido pelo senhor Pedro Barusco 1,2% para ele e para o partido, o total. E eu levei isso ao conhecimento em Singapura direto, esse assunto. Eu ia com uma certa frequência, cheguei 5 vezes por ano a Singapura. E o pessoal achou que ia ficar muito caro 1,2%, e aí me deram autorização de fazer 0,9%.
Certo. Aí eu voltei ao senhor Pedro Barusco, ofereci 0,9 e disse, é pegar ou largar. O pessoal lá de Singapura não vai aceitar pagar um tostão a mais. Aí ele conversou comigo, acabou aceitando e mais tarde me procurou e disse, trabalhei muito nisso, ninguém me ajudou, o partido não me ajudou. Aí ele mencionou o nome do Dr. Duque, do Renato Duque, também não me ajudou nada dentro da Petrobras, eu fiz esse trabalho todo sozinho, dá para você me pagar mais 0,1 por fora, sem conhecimento das partes. Aí eu voltei a Singapura e falei assim, tem que ser 1%. E também contei que era 0,9 e mais 0,1 que seria em particular ao Pedro Barusco. E assim foi feito. Enquanto a APSET existiu e pagou. Hoje tem 2 plataformas e meia quase prontas e sem receber desde novembro de 2014. Por que foi feito o pagamento? Por que houve a concordância em pagar essa propina no caso da Sete Brasil? Exatamente pelo mesmo sistema 51 e 52, já ficou o negócio tão intrínseco, já ficou tão no automático. Então, como eram 6 unidades e um período até 2020, a entrega das unidades, então a gente não sabia como é que ia se desenrolar e preferiu fazer esses pagamentos. E foi feito alguns pagamentos só. Certo. Voltando um pouco então agora, o senhor, nos primeiros lá da P51 e a P52, né, que foram juntos, o seu contato foi unicamente o senhor Raul Schmidt? Sim, senhor. O senhor teve contato com empregados da Petrobras para esses Nenhum 2 deles, contratos? a não ser o Raul Schmidt. Ainda assim, o senhor mencionou que o senhor recebeu o orçamento da Petrobras antes da divulgação o Raul oficial. Schmidt me entregou num pedaço de papel o orçamento que a Petrobras estava imaginando para 51 e para 52. Em que momento foi isso mesmo? Isso foi véspera da entrega da proposta. Da proposta. Da P56 e da P58, o seu contato foi só o senhor Pedro Barusco ou o senhor teve contato com outras pessoas? Só o Pedro Barusco. O senhor não teve contato com o senhor Renato Duque, por exemplo? Sobre isso, não. Eu deixava tudo... Quer dizer, o Barusco dizia que ele era o comandante dessa parte. No caso da Sete Brasil, o seu contato foi só o senhor Pedro Barusco? Só o Pedro Barusco. Ele relatou que os pagamentos também seriam para outros dirigentes da Sete Brasil? Não, o que ele mencionou para mim... Só mais um instante, por favor. Desculpe. Vontade. Só podia repetir, perdão, eu me perdi um pouco. Ele, no caso da Sete Brasil, o senhor Pedro Barusco relatou ao senhor que haveria pagamentos também para outros dirigentes da Sete Brasil. Obrigado, senhora. Não, o que o Pedro Barusco mencionou para mim é que ele disse que, como eram os estaleiros Atlântico Sul, o Enseada Paraguaçu, que é a Odebrecht, o TC e a OAS, me parece, mais a Jurong, nós e a Engevix, ele disse que, junto com o partido e com o Renato Duque e com os outros dirigentes também da SET, ele resolveu fazer uma partilha diferente. Ele disse que como a Queiroz Galvão e a Camargo Correia eram mais complicadas em pagar as propinas, ele deixou essa parte da propina toda ser paga diretamente ao partido. Mas ele relatou isso ao senhor explicitamente? Ele falou para mim, pessoalmente. Tá bom. Eu vou interromper aqui a gravação um minutinho, pelo tamanho do áudio, e já retomamos.